O estoicismo é uma escola filosófica que teve início na Grécia Antiga e posteriormente se tornou dominante em Roma. Possuem ensinamentos extremamente importantes para nos ensinar sobre a calma, a resiliência e a estabilidade emocional. Suas ideias deveriam estar no centro de qualquer tentativa de manter a tranquilidade diante de um mundo turbulento, imprevisível e muitas vezes mesquinho. O maior e certamente o mais produtivo filósofo estoico foi o autor e estadista romano Sêneca, nascido em 4 a.C. na Espanha e falecido em 65 d.C., em Roma. Muitos dos pensamentos de Sêneca são conhecidos por meio das cartas que ele escreveu aos amigos, aconselhando-os em momentos difíceis. Sêneca tinha um amigo chamado Lucílio, um funcionário público que trabalhava na Sicília. Um dia, Lucílio soube de um processo contra ele que ameaçava encerrar sua carreira e manchar sua boa reputação. Ele escreveu a Sêneca em pânico. Você pode esperar que eu vá aconselhá-lo a imaginar um desfecho feliz e descansar nas seduções da esperança? Respondeu o filósofo. Mas vou guiá-lo à paz de espírito por meio de outra rota, uma que termina no conselho de que, se deseja adiar todas as preocupações, assuma que o que você teme que aconteça, certamente vai acontecer. Esta é uma das ideias estoicas centrais. Devemos sempre tentar imaginar o pior que poderia acontecer e então nos lembrar de que o pior é suportável. O objetivo não é imaginar que coisas ruins não acontecerão, mas perceber que somos muito mais capazes de suportá-las do que realmente imaginamos. Para acalmar Lucílio, Sêneca aconselhou-o a se familiarizar completamente com a ideia de humilhação, pobreza e desemprego, aprendendo a ver que, do ponto de vista certo, essas coisas não eram o fim de tudo. Se você perder esse caso, algo muito pior pode acontecer a você, como ser enviado para o exílio ou deixado em uma prisão, afirmou o filósofo, sendo que Sêneca já havia sobrevivido à falência e a 8 anos de exílio. O filósofo diz que devemos nos familiarizar e manter perto de nós a todo momento, não apenas os eventos que gostamos de planejar, que estão registrados na memória ou são comuns em nosso grupo, mas toda a gama de possibilidades, uma lista mais longa e inevitavelmente menos agradável que encontra espaço para incêndios cataclísmicos, afogamentos e mortes prematuras. É importante ressaltar que os estoicos, como Sêneca, adicionavam que se as coisas fossem verdadeiramente insuportáveis, nós temos a obrigação de nos levantar e continuar vivendo. Em um determinado momento, Márcia, uma mulher de uma família importante, estava arrasada com a morte de seu filho Metílio, que ainda não completara 25 anos. Ela caiu em um período de luto que parecia não ter fim. 3 anos após a morte, sua tristeza não diminuíra nem um pouco, estava crescendo a cada dia. Então Sêneca enviou a ela uma carta na qual expressava a esperança de que, dada a quantidade de tempo que se passou desde a morte de Metílio, ela o perdoasse por ir além das condolências habituais para entregar algo mais sombrio, porém mais eficaz. Perder um filho era, sem dúvida, a maior tristeza que poderia acontecer a uma mãe. Mas dada a vulnerabilidade do corpo humano, a morte precoce de Metílio tinha seu lugar numa ordem natural impiedosa que oferecia diariamente exemplos de seu trabalho. Nunca antecipamos males antes que realmente cheguem. Tantos funerais passam por nossas portas, ainda assim nunca refletimos sobre o fim. Tantas mortes são prematuras, ainda assim fazemos planos para nossos próprios filhos. Como eles vestirão a toga quando se formarem na universidade? Será que servirão no exército ou herdarão a propriedade do pai? Eles podem acabar fazendo essas coisas, mas como é louco amá-los sem lembrar que ninguém nos ofereceu uma garantia de que eles cresceriam até a vida adulta. Perante os desafios intransponíveis, os estoicos, em toda sua sabedoria, nos recordam que, se por acaso nos encontrarmos diante do insuportável, temos não apenas a obrigação, mas o chamado irresistível de nos erguermos e seguir adiante. Essa filosofia não prega a resignação passiva, mas sim a força ativa que reside em enfrentar as adversidades com coragem renovada.
Ao abraçarmos a perspectiva estoica, compreendemos que a vida, por sua própria natureza, nos reserva encruzilhadas desafiadoras. A capacidade de perseverar, mesmo quando a carga parece esmagadora, torna-se um testemunho da resiliência humana. Sêneca, entre outros estoicos, nos lembra que nas profundezas da dificuldade encontramos não apenas nossa resistência, mas também a oportunidade de superá-la. Então, diante do que parece insuportável, lembremo-nos das palavras dos sábios estoicos. Não é o peso que carregamos, mas como o carregamos. Se a jornada se tornar árdua, ergamo-nos com a coragem audaz que reside em cada um de nós. Em cada passo adiante, reafirmamos nosso compromisso não apenas de sobreviver, mas de florescer, pois na aceitação corajosa da vida, encontramos a verdadeira força para continuar. Lembre-se de que sua vida é importante. Você é um ser único, especial e maravilhoso. Encare seus desafios de frente, por mais que pareçam não haver mais saída. Sempre há uma solução. Apenas você ainda não a encontrou. Sêneca não estava advogando saídas aleatórias ou sem reflexão. Ele estava tentando nos dar mais coragem diante da ansiedade, lembrando-nos de que sempre está ao nosso alcance, quando tentamos genuinamente tudo e racionalmente já tivemos o bastante, escolher o caminho nobre dos desafios e de continuar tentando. Quando estamos furiosos, paranoicos, esgotados ou tristes, a filosofia do estoicismo está à disposição, como tem estado por 2000 anos, para nos confortar com sua sabedoria altamente gratificante, distinta e incomum.